A paz do Senhor, povo de Deus. Tudo bem com você? Quero trazer aqui uma palavra que o Senhor ele ministrou no meu coração e talvez possa também falar com você. A capa da nossa live, o tema é Onde estás? Aonde você está? E será que não é Deus perguntando também para você? Aonde você está? Cadê você, hein? Eu quero usar o texto de Gênesis, capítulo 3 e versículo de número 9. E o Senhor disse a Adão: Adão, onde estás? Repetindo. E o Senhor disse a Adão: Adão, onde estás? Para que você entenda, Adão havia ouvido a voz de Deus que passeava na viração do dia no jardim. Adão havia pecado. E então ele sabia que não dava para estar na presença de Deus e em pecado. Ele tinha que fazer uma escolha, ou estar na presença de Deus, ou pecar. E ele escolheu pecar. E ele entendeu que não dava para estar na presença de Deus em pecado. Adão então ele corre. Ele se esconde. Ele vai para detrás das árvores. Deus então vem à procura de Adão. E Deus pergunta: Adão, onde você está? E eu queria que você imaginasse Deus perguntando: Adão, cadê você, rapaz? Tu tá onde, macho? Adão, envergonhado, se escondeu de trás das árvores. E Deus procurou ele. Eu quero que você entenda algumas lições desta passagem. A primeira é: eu preciso fazer uma escolha. E toda escolha requer renúncia. Se eu quero andar com Deus, eu preciso abrir mão do pecado. Tiago capítulo 4, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Então, qual é a sua escolha? O que você escolhe? Andar com Deus ou viver no pecado? Faça a sua escolha. A escolha que você faz requer uma renúncia. E a escolha que você faz, ela vai te gerar um benefício, mas ela também vai te trazer uma perda. Aí eu te pergunto, pesa na balança. Qual será a perda maior? Uma vida de 60, 70 anos ou a eternidade? Em que você tem investido? Em seu relacionamento com Deus ou com as demais coisas? Deus está te convidando a refletir nessa tarde. Primeira lição: faça a sua escolha. Segunda lição: o pecado gera consequências. Adão ficou nu. Adão perdeu a sua inocência. Adão agora estava exposto à sua nudez. E com isso eu quero dizer algo a você. O pecado ele te expõe. O pecado te faz vergonha.
É isso que o diabo tem, é isso que o diabo quer para você, que você seja envergonhado. E o pecado te afasta de Deus, e esse é o maior propósito do diabo, é que você viva longe de Deus. Será que vale a pena, hein? Consegue imaginar Adão desesperado correndo para de trás da mata para ver se escondia a nudez? A primeira verdade é que nós temos a escolha a fazer. A segunda verdade é que se escolhemos o pecado, ele trará à luz o nosso erro. O pecado vai trazer a nossa vergonha, a nossa nudez. A terceira verdade é que o pecado nos afasta de Deus. Adão, quando peca, rompe a aliança que ele tinha com Deus. E é por isso que Deus está te dizendo nesta live: abandone o pecado, abra mão do pecado, pare de viver uma vida de pecado, pare de achar prazer no pecado, seja livre, seja liberto desse pecado, em nome de Jesus. Continua no texto. Adão, ele peca e aí ele se esconde. E quando ele se esconde, ainda assim, e isso é mais lindo, você precisa ouvir isso. Essa é a parte mais linda. Adão, ele cai, ele erra, ele peca, ele corre e se esconde. E eu quero que você imagine ele escondido, o coração acelerado, ele está com medo, porque ele sabe que ele errou. Mas ainda que Adão pecou, Deus foi atrás de Adão. Oh glória! Oh glória! Que Deus é esse? Ei, que Deus é esse? Deus sabia que Adão havia pecado. Ainda assim, Deus foi atrás de Adão, porque Deus não abre mão de mim, de você. Deus não nos descarta. Deus, ele se importa comigo e com você. E o pecado que te afasta dele, Deus, ele quer resolver esse problema. Deus, ele quer ficar em paz com você, quites, porque o pecado é uma dívida diante de Deus. Mas Jesus, ele pagou a nossa dívida morrendo na cruz. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Consegue imaginar Deus sabendo que Adão havia transgredido a lei, Deus sabendo que Adão havia pecado, desobedecido, mas consegue imaginar Deus ainda assim indo até o jardim e até o encontro de Adão? Que lindo, né? Deus, ele não abriu mão de você. Fique com Deus até você abandonar o pecado. Não abandone Deus por causa do pecado. Abandone o pecado por causa de Deus. Deus, ele foi atrás de Adão e Deus continua fazendo isso conosco. Todo dia, através do Espírito Santo, Deus, ele continua indo atrás de nós. Ele continua insistindo conosco. Ele continua investindo em nós e acreditando em nós. Não em quem somos, mas no poder dele de nos tornar aquilo que ele quer que sejamos. Ou seja, não é que Deus confia em mim e em você. Ele não confia em mim e em você. Ele confia no poder dele de fazer em mim e em você uma obra aonde nós vamos dar orgulho para ele. Que paizão! Deus é o nosso Pai.
E é Ele que está colocando palavras na minha boca, e Ele quer que você entenda uma coisa muito linda. Adão pecou, se escondeu. Deus ainda foi atrás de Adão. E Deus faz uma pergunta que parece não fazer sentido. Ele, sendo Deus e onisciente, sabedor, conhecedor de tudo e de todas as coisas, Deus então, Ele se rebaixa ao nosso nível humano. E Ele pergunta: Adão, onde estás? E foi isso que Deus fez lá na cruz. Ele se rebaixou, como diz em Filipenses 2, versículo 6. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o Verbo de Deus, o Verbo encarnado, o Filho do Deus vivo, o Cristo. Ele era Deus, no princípio estava com Deus e Ele era Deus. Ele era porque depois Ele se tornou em outra coisa. O que Ele se tornou? Carne. Ele esteve entre nós, foi isso que Deus fez. Deus se rebaixou ao nosso nível, e achado na forma de homem, Ele se humilhou até a forma de servo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Ali Deus estava procurando a cada um de nós. Nós estávamos ali escondidos por causa do pecado, mas Cristo na cruz, Ele trouxe luz ao mundo, e então nós somos encontrados. Deus se rebaixa e pergunta: Adão, onde você está? Ei, presta atenção nisso. Por que Deus pergunta: Adão, onde estás? Se Deus sabia onde Adão estava. Eu vou repetir. Por que é que Deus perguntou: Adão, onde estás? Se Deus já sabia onde Adão estava. É porque, na verdade, Deus estava querendo conscientizar, despertar em Adão a consciência desta pergunta: Adão, onde estás? Era para Adão refletir, meditar aonde ele estava. Ou seja, aonde o pecado levou ele. Era para Adão refletir que antes ele estava na presença de Deus e agora ele está escondido e separado de Deus por causa do pecado. Quando Deus pergunta: Adão, onde estás? Era para Adão essa pergunta, para Adão refletir: onde eu estou? Ei, e Deus também está perguntando a você: onde você está? Deus perguntou: onde estás, Adão? Porque Deus estava esperando de Adão a mesma atitude do filho pródigo. Deus queria despertar em Adão a consciência de Adão. A Bíblia diz em Lucas 15, 19, se eu não me engano é o versículo 19, que o filho pródigo, caindo em si, disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Era isso que Deus estava esperando de Adão, e é isso que Deus está esperando de mim e de você. Todas as vezes que nós pecarmos, Deus ele pergunta: e aí, valeu a pena? Olha onde você está. Olha aí, ó, o que o pecado fez contigo. Te jogou na lama, no lamaçal. Você está vendo? Não vale a pena. Aí Deus desperta, busca despertar em Adão a consciência que veio lá no filho pródigo, caindo em si. Deus estava esperando que Adão caísse em si, e Deus tem esperado por muitos Adãos espalhados aí pelo mundo. Adão, onde estás? Deus nessa pergunta estava fazendo um monte de pergunta. Cara, por que você fez isso? Por que você não vigiou? Por que você não orou? Se Adão estivesse orando, ele não tinha pecado. Se Adão estivesse vigiando, ele não tinha pecado. Adão pecou. E ele comer do fruto foi só o resultado de uma sequência de negligências. Ei, Deus está nos despertando que o comer do fruto é só o final da ponta. Mas o começo da ponta começa quando eu não busco o Senhor. Começa quando eu não encho a minha mente aquilo que é da palavra de Deus. Começa quando não vigio. Deus estava dizendo a Adão: Adão,
Não era para você estar aí. Mas já que você caiu, te arrepende, confessa. Vem cá, vamos conversar. Já pecou mesmo? Vamos bora resolver isso. Vamos pôr os pratos limpos. Vamos lavar a roupa suja. É isso que Deus estava dizendo. Vem cá, Adão. Aí Adão diz: comeste da árvore que eu te disse que não era para comer? Adão disse: a mulher que tu me deste. De novo, Adão falha. O que Adão respondeu? Deus perguntou: Adão, segunda pergunta, comeste do fruto? Na verdade, Deus perguntou: quem te mostrou que estava nu? Comeste do fruto que eu te disse que não era para comer? Aí Adão, o que ele diz? Ele responde: a mulher que tu me deste, ela me deu e eu comi. O que você responderia? O que eu responderia? Ou qual deveria ser a resposta? Sim, Senhor, eu comi, mas eu me arrependo, eu errei. O que Adão faz? Ele procura um bode expiatório, ele procura alguém para culpar pelo erro dele. Ele tenta se desviar da culpa, lançando sobre Eva e sobre o próprio Deus. Ele diz: olha, a mulher que tu me deste. Adão falha novamente. É a terceira vez. Falhou porque comeu, falhou porque desobedeceu, e agora tem falhado porque não se arrependeu. Se Adão tivesse dito: Senhor, eu comi, mas eu estou amargamente arrependido, com certeza Deus tinha perdoado Adão. Adão não teria sido expulso do jardim. A aliança havia sido quebrada, a confiança. Deus diz: para que o homem não tome da árvore da vida eterna, do fruto da árvore da vida eterna, e seja como um de nós. Então Deus lança Adão para fora da sua presença, porque não dá para estar na presença de Deus em pecado. Então, meu querido, eu quero convidar você que me ouviu esta palavra, essa live. Você sabe que você não está na vida que agrada ao Senhor, não está vivendo como agrada a Deus. Deus está te chamando. Onde estás? Ei, cadê você que nunca mais lhe vi na oração, no ensaio do vocal? Você não congrega mais. Deus está procurando por você. Adão, onde estás? Que Deus ele possa te encontrar, que você possa se arrepender, se voltar para o Senhor. E eu falo como Joel, capítulo 2, ele diz: quem sabe o Senhor não deixará após si uma bênção. Ó, talvez tem pessoas aqui que estão orando, estão no erro, mas ainda assim estão orando e pedindo algo para Deus, e Deus está dizendo: primeiro corrige o erro, depois quem sabe eu não te dou essa bênção que você deseja. Porque só quem quer abençoar o homem no erro é o diabo. O diabo é que quer abençoar o homem no erro, que é para o homem permanecer no erro. Deus não. Deus quer corrigir o homem para depois abençoar. É assim que Deus trabalha. O diabo exalta para abater. Deus quer abater para depois exaltar. É isso que Deus quer. Mas primeiro tem que corrigir. Que você possa ter ouvido a voz de Deus perguntando onde você está, e que você possa responder: eis-me aqui, Senhor, como disse Isaías. Que você possa dizer: fala, Senhor, porque o teu servo ouve, como disse Samuel. Sim, que nós possamos ser encontrados por Deus. Deus está procurando a ovelha perdida. O pastor saiu à procura da ovelha que se perdeu. Onde estás? Volta. Você está fazendo falta. Deus ele está com saudade de você. Volta para casa, filho, filha, porque Deus ele está te esperando de braços abertos. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Esta foi a live Onde Estás. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém?